substituindo tudo, né? Tem coisa nova boa, mas tem coisa antiga também, muito legal. E tem heresia antiga também, viu? Você quer ver uma heresia antiga? Aquele hino Coroai. Aquele hino é de uma petulância, é de um antropocentrismo impressionante. Deus não é trouxa de deixar a gente coroar Jesus. É sempre o maior que coroa o menor. Nunca o menor coroa o maior. Então isso é um absurdo, mas a gente canta coroar e o arremido, que ele não coroar ninguém lá, não. Ele já está coroado, ele já é rei. Glória a Deus, é isso mesmo. Mas olha, tem heresia antiga, viu? Heresia arcaica. Irmão, tenho pensado nisso ultimamente. Eu fui visitar minha filha no exterior e o primeiro dia que eu pisei aqui foi decretado calamidade pública. Eu não sei se por conta da minha volta no exterior. Eu tornei. Mas a gente tem tristeza. A gente fica triste. E no lugar onde eu estava, alguém ponderou: vem cá, você tem família também aqui nesse país, por que você não fica aqui? A tendência da gente é fugir das situações negativas. Mas eu passei a pensar, por que Deus me permitiu, por que Deus nos permitiu a todos nós aqui nascermos neste bendito país? Que tem coisas maravilhosas, mas tem tragédias impressionantes. Deus nos fez nascer aqui. Deus tem um propósito com isso. E me vem à memória a palavra de Deus em alguns trechos, e eu queria compartilhar só 2 trechos. Há 2 servos de Deus que trabalharam em contextos extremamente adversos. Por que Deus tem permitido que nós trabalhemos neste contexto tão adverso? Que há desemprego, que toda hora a gente tem que sentar com alguém, orar, confortar, abrir a palavra. Por que isso? É interessante que no capítulo 29 de Jeremias, eu não queria estar na pele desse cara de jeito nenhum. Mas é interessante que a gente encontra alguma palavra, lá no capítulo 29, verso 4, por exemplo, começando assim: diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Fui eu que mandei vocês para lá. Foi Deus que plantou a gente aqui nesse contexto. Deus sabia de todas as coisas. Ele diz: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei do seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para os vossos filhos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-os aí e não vos diminuais. Vocês têm percebido que a tendência nossa, num contexto adverso, a família diminui. Qual o casal que não tem medo de gerar filhos num contexto de desemprego? E aparentemente é uma palavra de bom senso, é uma atitude de bom senso. Seria uma atitude de bom senso do povo na Babilônia não gerar ninguém. Mas Deus manda um recado específico: construam casas, plantem pomares, gerem filhos. Aparentemente a palavra de Deus é um contrassenso. Eu acho que no tempo que nós estamos vivendo, cheio de cuidados, a palavra de Jeremias, que Deus deu a Jeremias para compartilhar com os exilados, ela vale para nós hoje. A nossa vida não vai parar porque o Brasil vive uma calamidade. Não pode parar. O povo que pode fazer a diferença somos nós. Não é nenhum outro povo. Procurai a paz na cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. É interessante que há uma conexão profunda entre o recado que Deus dá para o povo no desterro pela boca de Jeremias, mas Deus
move algumas coisas lá em Babilônia. Ele manda esse recado para o povo dele, que está lá exilado. Mas parece que o contrassenso de Deus vai numa dimensão muito mais absurda. Deus pega daqueles que foram exilados e opera de tal maneira que alguns deles assumem posições de governo na Babilônia, não com facilidade, com extrema oposição. Você vê Daniel e seus amigos. Vocês já pensaram a angústia de Daniel dizendo, ele era um ungido de Deus de maneira específica, Deus deu a ele inteligência, a ciência dos sonhos, ele era um segundo José. Esse camarada vai se tornar um ministro na terra que os oprimia. Possivelmente, esse camarada era um eunuco. Tinha sido feito eunuco para poder operar o trabalho que ele operava. O funcionário público. Graças a Deus, os funcionários públicos de hoje não precisam ser eunucos. Sorte de vocês, que são funcionários públicos. Mas vocês já pararam para se colocar na pele de Daniel? Qual o sentido do trabalho dele e dos seus amigos no contexto em que estava? Mas Deus tem um propósito. Daniel vai entender no final da vida, idoso, sozinho, sem família, mas Deus vai permitir as revelações a ele e ele vai entender todo o processo. Meu irmão, se a gente ficar olhando para o Brasil de hoje, só do momento que a gente experimenta, a gente se aliena da vontade de Deus para nós. Deus tem alguma coisa maravilhosa para a nossa terra. E Deus quer usar a gente que Ele plantou aqui nessa terra, nesse contexto. Eu estou no final da carreira, mas eu tenho filhos e netos, e vocês são mais jovens do que eu, estão aqui. A gente precisa perguntar, Senhor, o que tu queres que eu faça nesse contexto? Todo o trabalho que eu desenvolvo nesse contexto é trabalho dirigido ao Senhor. Mas eu quero que o Senhor me mostre tudo aquilo que tu queres mais adiante. Às vezes a gente passa a vida reclamando. A situação brasileira, no primeiro momento, é para a gente reclamar. Mas como servos de Deus aqui, eu quero desafiar você, e eu tenho assumido esse desafio. Ó Deus, por que eu estou aqui agora? Eu quero fazer a minha parte. Eu quero ser uma bênção agora, mas eu quero olhar com os olhos da fé qual vai ser o resultado de todo esse trabalho daqui a 10, 20, 30 anos, se Jesus não voltar. Se voltar, melhor ainda, mas se não voltar, eu sei que o Brasil vai ser diferente, por uma razão, porque nós ainda estaremos aqui. Pense sobre essa perspectiva. Não pare de plantar, não pare de edificar, não fuja da geração de filhos, faça isso. Porque Deus tem propósitos. Nesse mesmo capítulo 29 de Jeremias, a gente encontra uma outra palavra tão rica do Senhor para nós. Eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. É o verso 11 do capítulo 29. Que Deus anime o seu coração, nesse contexto tão complicado. Que Deus multiplique as nossas forças para ajudar aqueles que estão precisando de ajuda, mas que a gente seja capaz de olhar com os olhos da fé aquilo que Deus vai fazer nesse país, para a glória do nome de Deus. Amém. 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 Tem alguém desempregado? Fique de pé. Eu queria chamar o Macedo aqui. Vem aqui, Macedo. Vamos orar por esses irmãos. Vamos pedir que Deus opere. Mas vamos pedir também que a gente seja
tenha um coração aberto para apoiar todos esses que estão no momento mais difícil da sua jornada. Pai, nós estamos reunidos aqui em Teu nome, Senhor. E é no Teu nome que confiamos e entregamos toda a nossa esperança. Nesse momento nós queremos clamar e suplicar pela Tua providência. Uma providência que só vem de Ti e é só dela que nós dependemos a cada dia. Amém. No nome de Jesus, Senhor, o Senhor venha a mover os nossos corações, de nós que não ficamos de pé nesse momento, que nós possamos nos compadecer desses que se levantaram pela questão do desemprego, que o Senhor possa mover os nossos corações, o coração da Tua igreja, de uma maneira geral, do Teu povo nessa terra. Nós possamos começar, ó Pai, a agir e interagir de acordo com a Tua vontade, de modo que nós sejamos e venhamos a ser, ó Deus, cooperadores contigo na Tua causa, sem deixar com que os demais irmãos que caminham junto conosco passem por privações e necessidades. Tem misericórdia deles e usa-nos como instrumentos Teus. Usa a cada um de nós aqui nessa noite. Nós confiamos em Ti, dedicamos a nossa vida ao Teu serviço. E nessa noite, especificamente, Senhor, nós possamos ter a oportunidade de Te servir assim, abençoando a vida desses irmãos e de outros, das nossas comunidades de fé. Nós possamos estar com os nossos olhos abertos para a realidade do nosso país e não nos negar, não atravessarmos a rua, não nos omitirmos, ó Deus, mas sim nos lançarmos, porque sabemos e cremos na Tua palavra e lá lemos que mais coisa bem-aventurada é dar do que receber. Em nome de Jesus, assim seja nessa noite, para a glória do Teu nome. Amém.